Olá galera, tudo bem? Como foram de final de semana? Então vamos hoje terminar, né? Concluir aí o nosso assunto da segunda unidade, da terceira unidade, desculpa. Vamos concluir o nosso assunto aí da terceira unidade, do módulo 7. Tá? Então vamos hoje focar no simbolismo de Portugal. O simbolismo de Portugal, ele teve início aí no ano de 1890. Eu gostaria que vocês abrissem o módulo de vocês na página 27, certo? Que tem um texto falando sobre o simbolismo em Portugal, tá? E ele deu início em 1890 e teve a publicação de O Aristo, né, que foi o poeta Eugênio de Queiroz. Eu peguei esse slide para mostrar a vocês algumas coisas interessantes que eu já tinha falado, mas tem algumas coisas interessantes aqui para vocês verem. Como eu disse, foi em 1890, os poemas de Eugênio de Castro, né, o primeiro foi o Aristos. Então esse movimento literário, ele já influenciado em Portugal a partir das revistas acadêmicas, os Insubmissos e Boemia Nova. No caso aí que tinham entre seus colaboradores os autores Eugênio de Castro e Antônio Nobre. Então essa marca aí do simbolismo em Portugal, assim, é a publicação, né, desse livro. Então o movimento literário, contudo, aí, ele já influenciava Portugal a partir das revistas acadêmicas. O que eu falei aí, os Insubmissos e Boemia Nova, eles já tinham essa publicação, né, e já estava sendo importante aí, nessa época aí, nessa escola literária. O simbolismo aí, ele se prolonga até a proclamação da República em 1910, sob a influência da nova realidade política. Então o fim do movimento ele ocorre, porém, em 1915, no meio da Primeira Guerra Mundial, e o marco cronológico do modernismo em Portugal. Então é nesse contexto aí que Mário Sá Carneiro e Fernando Pessoa, eles lançam a revista Orfeu, tá? Eles lançam aí a revista Orfeu. Então, esse movimento tem aí, no caso, ele é ligado aí a uma depressão que domina aí a sociedade, que foi uma consequência da crise monarquia, né, da crise econômica e financeira do ultimato inglês. E esse ultimato inglês ele ocorre a partir de 1870, quando a Inglaterra inicia o plano expansionista com o lema um domínio do Cabo do Cairo. Nós tivemos grandes autores nessa obra do simbolismo em Portugal, que foi Eugênio de Castro, vocês vão ver a seguir aí no vídeo, Antônio Nobre e Camilo Peçanha. O conceito aí, o contexto histórico dele foi a transposição da estética literária do final do século XIX, que fez aí a oposição às propostas do realismo. Então, foram as correntes literárias que já não conseguiam mais expressar a evolução do pensamento burguês, e veio aí a formação dos grandes mercados consumidores e a industrialização dos grandes centros urbanos. Esse aí foi o contexto histórico do simbolismo em Portugal. Aí, olha, Eugênio de Castro, como eu falei, a obra dele foi dividida assim, em duas fases. Nós tivemos o simbolista e o neoclassicista. Então, o autor Aristo, ele marcado pelo uso de novas rimas, nova métrica, né, as aliterações, riqueza no vocabulário, os temas são marcados assim pela paixão fatal, o pessimismo, né, necrofilia. No caso aí o pessimismo, que nada ia dar certo. A necrofilia, por exemplo, no caso, a pessoa morria e ele ainda estava amando aquela pessoa morta, entendeu? No caso aí dessa paixão fatal que eles sentiam, no caso os poetas. Essas aliterações aí, vocês sabem, né? São figuras de linguagem que são repetições, né? Nós temos a metonímia, a metáfora, aquelas figuras de linguagem que são aí colocadas e são aí expostas em textos literários para chamar a atenção do leitor, né? Para dar um ênfase. Então eles usam aí esses recursos linguísticos muito favorecidos aí para os poemas, as músicas, tá? Aí veio também o Antônio Nobre. Então a poesia dele foi marcada assim por um profundo pessimismo, subjetivismo e egocentrismo. Então é o autor de Torres, onde revela o culto ao profetismo sebastianista,
né, e nacionalismo saudosista. Então vocês veem aí que o simbolismo em Portugal não trabalhava muito com otimista, né? A característica principal era o pessimismo, né? Esse pessimismo que eles idolatravam nesse caso, né? O pessimismo ardente. E esse Antônio Nobre, né? Ele foi acometido assim a tuberculose, então ele morreu novo, com 33 anos de idade. Então, nessa época aí, os autores morriam sempre com essa doença, porque não tinha ainda cura, né? Não tinha essa cura toda. Então, foi assim, foi rápido, né? A morte dele, a passagem dele no simbolismo em Portugal. Então, veio também as poesias, poesia, legado. Então, essa poesia assim foi a expressão mais cultuada, né, do simbolismo. No entanto, assim, os vestígios eles podem ser notados em alguns poucos exemplos da prosa, né? Quando eu falo de prosa e poesia, vocês sabem, a prosa é aquele texto corrido, né, que parece um texto narrativo de parágrafos, e o poema é estruturado, né, em versos e estrofes. Então eles utilizavam um trecho, né, era bastante utilizado aí nesse simbolismo em Portugal. E o último aí, Camilo Peçanha, né? Ele foi considerado assim o melhor poeta do simbolismo português. Então ele é o autor de Clepsidra, onde expressa-se um pessimismo que é característico aí ao movimento simbolista. Então Camilo Peçanha aí foi nascido em 1867 e morreu em 1926. Ele exercia a advocacia e foi procurador. Faleceu também com tuberculose, então era a doença da época, né? Então foi outro autor de forte influência assim, na sua época. A produção dele, a produção poética, era de traços simbolistas. Agora tinha assim, vários poderes de sugestão, era emprego de muitas cores, né, ambientes diferentes. Foi fortemente assim, marcado assim, nos últimos anos de vida por valores orientais, porque deixou aí Portugal para viver em Macau, na China. Então esse foi aí o Camilo Peçanha. Então o simbolismo em Portugal, vocês viram aí, estão vendo aí, que foi marcado com muito pessimismo, né, egocentrismo, com subjetivismo. Eram aqueles autores que eu posso dizer, autores, eu posso até dizer assim, autores tristes, porque a pessoa que não tem otimismo, né, só pessimismo, só depende da ideia deles, não querem a ideia de ninguém, só a ideia deles prevalece. Eu acho que é um tanto metódico, né? Um tanto metódico. Aí o contexto histórico que eu já falei com vocês, que foi, né, a estética aí da literária, né? Da estética literária foi no final do século XIX. Então essas correntes literárias aí, eles já não conseguem mais expressar aquela evolução de pensamentos burguês, né? A formação dos mercados consumidores e a industrialização aí dos grandes centros urbanos. No livro de vocês, na página 27, tem falando assim, ponto de referência. E depois vem a aplicação, né, aplicando os seus conhecimentos. São as páginas que vocês irão fazer, certo? Da página 29 à página 35, né? Onde a gente já vai terminando aí, certo? A página 35 é uma síntese do que vocês vão fazer, do que vocês entenderam aí. Nós já vamos terminar, certo? E na quarta unidade nós já vamos entrar no outro módulo, tá, meus amores? No módulo 8. Então aí vocês viram que nós estudamos o parnasianismo, tá? Que é o que vai cair na prova, no testezinho da gente. E o simbolismo em Portugal e o simbolismo no Brasil. Então espero que vocês estudem realmente, né? Tanto o parnasianismo quanto o simbolismo, né? Vocês irão estudar aí a arte impressionista, o simbolismo, fazer poético, simbolista, né? Eles utilizavam muitos símbolos aí nos poetas, nos poemas dele, os alcances das estéticas impressionistas, as características literárias, tudo isso se encontra no módulo de vocês, tá? Nesse módulo de vocês aí. E o parnasianismo, vocês aí vão estudar a origem e o termo característico aí do parnasianismo. Vocês vão estudar o fazer poético parnasianista, o parnasianismo no Brasil, como se deu, né? A profissão de fé parnasiana. Nós temos também no módulo de vocês
as relações e os legados, os textos também vocês podem estudar, porque aí vocês vão trabalhar também com análise de obra, com a leitura, com a interpretação, certo? Temos aí os pontos de referências, aplicando conhecimentos, as questões do Enem. Então, são questões que vocês devem estudar. E as características do simbolismo aí em Portugal, que foi a rejeição ao cientificismo, materialismo e racionalismo. Tivemos também aí, no caso, as manifestações metafísicas e espirituais, a negação ao naturalismo, a exaltação à realidade subjetiva, a sublimação, o subjetivismo, trabalhava demais, o uso de sinestesias e as aliterações, né, as repetições das consoantes, a musicalidade, eles trabalhavam muito com rimas, ritmos, aquelas métricas, né, que são estudadas também, era bem trabalhada nessa época aí desse simbolismo. Próxima unidade, meus queridos, nós vamos trabalhar, né, no módulo 8, já a quarta unidade, nós vamos trabalhar já com o pré-modernismo, né? Olha que legal, a gente vai trabalhar aí com o pré-modernismo e depois com a dissonância que anuncia a brasilidade. Esse pré-modernismo que vocês vão estudar já é mesmo aí para vocês entrarem já na terceira unidade, no terceiro ano do ensino médio, né? Como eu disse a vocês, o terceiro ano do ensino médio é toda aquela revisão, né, do primeiro ano, do segundo e terceiro. Então vocês vão revisar tudo que vocês já viram: quietismo, arcadismo, barroco, parnasianismo, simbolismo, e vão entrar aí com pré-modernismo, porque no terceiro ano, além dessas, vocês vão estudar o modernismo e o pós-modernismo, né, que estamos agora na idade contemporânea, que estamos passando agora, né, vivenciando aí nesse momento. Então, a literatura em si, ela não é difícil. A gente precisa, sim, de muita leitura, de muito estudo para poder entender. Vocês viram aí que tem o contexto histórico, então história também está embutida aí na literatura, né? Tem um contexto histórico. Vocês viram, por exemplo, que no primeiro ano, o quinhentismo no Brasil, nós tivemos o descobrimento do Brasil, foi a história, foi a época do descobrimento, foi o contexto histórico. Mas a literatura aí em si foi a carta de Pero Vaz quando ele escreveu, né? Então, quando ele escreveu, quando os jesuítas, no caso, fizeram ali as missas, as catequeses dos índios. Então, ali sim, agora ali a gente trabalhou com a literatura. Mas vocês vão ver isso mais pra frente, vocês já viram, mas vão rever novamente, né? Então, estudem direitinho, tá? Qualquer dúvida, estarei à disposição. Vou pedir a vocês que vocês coloquem as questões do Enem. Deixem para colocar mais para frente, mais perto, porque às vezes vocês colocam e às vezes o e-mail depois some. Mas qualquer coisa aí eu falo com vocês, certo? Eu já recebi de alguns, faltam dos outros, mas eu espero que vocês enviem na data certa, tá? No dia 17 de agosto. Um beijão a todos e até mais.